Lutero, na hora H, no tribunal, ele fala: eu não posso negar o que eu tenho dito, porque o que eu tenho dito eu me fundamentei na Escritura somente. E as pessoas erram, o Papa erra, o concílio se contradiz o tempo todo. Por isso, eu não vou dar para trás com minhas afirmações. Nesse fundamento da Escritura Sagrada, eu me fundamento, eu fico de pé. Aqui eu permaneço. E agora sim, em 18 de abril de 1521, Martinho Lutero não era mais um católico romano, porque ele foi excomungado pelo Papa Leão X. Agora Martinho Lutero era parte de um novo movimento de reforma da igreja, de tentar pegar aquilo que estava errado e voltar a um princípio bíblico, que é onde nasceu o protestantismo, de onde nós viemos. O fundamento de Lutero é o que a gente chama de sola Scriptura. Nada mais diferente do que o Salmo 119, versículo 105 nos ensina: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha, a ideia do sola Escritura é o seguinte: que somente a Escritura Sagrada, somente a Bíblia, é a autoridade máxima para nos direcionar em nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque nós, como seres humanos, como comunidades, nós temos a tendência de criar tradições. Isso não é ruim, é parte de ser comunidade. Mas a partir do momento que essas tradições se contradizem com a regra de fé e prática da Escritura Sagrada, agora nós temos um problema e elas devem ser rejeitadas. Porque o que acontecia até então, até na Reforma, era o seguinte: estava lá o rapaz, o caboclinho, e ele segue uma visão bíblica de orar para Jesus, porque a Escritura, os apóstolos ensinaram isso. E aí de repente chega um outro e ele está orando para a Virgem Maria. Ele fala: olha, mas por que você está orando para Maria? Jesus não é o nosso intercessor? Ah, mas é porque o meu avô orava para Maria. Ah, então tudo bem, então eu vou orar também. E ninguém barrava. Essas coisas, esse sincretismo ia acontecer na igreja, e passando 1000 anos disso, o que acontece? Olha, a gente ora para Maria porque a tradição é orar para Maria. Sem nem se perguntar como isso começou. E o que a reforma faz? Não, algumas tradições são boas, não é que é errado. Mas na hora de discutir o que está certo e o que está errado, o único alicerce, o padrão final que eu tenho é a Bíblia. Olha que importante. Nós devemos à Escritura Sagrada um senso de submissão. É a Bíblia que deve orientar como nós vivemos. Por quê? Porque senão a gente cai no mesmo erro desse pessoal aí da Idade Média, da Igreja Católica da Idade Média, que é se fundamentar em achismos. O que eu acho que é melhor para mim, o que eu acho que é a forma que eu devo viver, o que eu acho que é a forma que eu devo crer. Mas o que a reforma protestante nos ensina, segundo com a palavra de Deus, é que a Escritura, a palavra do Senhor, é a luz para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, é a nossa lâmpada. Ela nos ilumina e nos direciona aonde devemos caminhar. Por isso nós devemos nos apegar à palavra de Deus, porque ela é poderosa, porque ela é eficaz, como espada de 2 gumes, que é tão poderosa a ponto de nos penetrar, dividindo juntas e medulas, alma e espírito, chegando até a profundeza do nosso coração. Só a palavra tem esse poder. Por isso que a gente tem que se apegar a ela, amar ela, buscar conhecer. Aí no Salmo 19 ele diz que a revelação da palavra dá entendimento aos simples. Que privilégio podemos estar aqui para receber dessa revelação, dessa explicação da palavra, que dá entendimento, conhecimento de Deus, conhecimento das coisas relativas à salvação, aquilo que Deus exige de nós. Mesmo a gente sendo pessoas simples, nós podemos conhecer os mistérios de Deus revelados na palavra. Que privilégio! Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Pai, por nos dar a Escritura como única regra de fé e prática, por nos dar a Bíblia, ó Deus, para que a gente pudesse conhecer ao Senhor, conhecer aquilo que o Senhor requer de nós, conhecer, sabe, entender, Pai, como nós podemos se relacionar com o Senhor. Privilégio. E assim nós pedimos que o Senhor nos abençoe para receber e nos fundamentar nessa Escritura agora. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos dar continuidade à nossa escola. Vamos passar os avisos e depois os pedidos de oração, né? Então, quero avisar os irmãos que hoje à noite nós temos celebração da ceia do Senhor, né? Então, vamos nos preparar para estar participando, né, da ceia do Senhor, tá? Pedidos de oração. Vamos começar aqui com o seu James. Você tem pedido, Senhor? Família. Consolo, né? Conforto para a família. Tereza? Quero pedir conversão da minha família, com várias pessoas também da minha família que estão bem de saúde. Quero pedir pela saúde de filho, vizinho e Lúcia. Pelo Lucas. Lucas, está melhor? Está melhor. Graças a Deus. Então vamos orar. Da Regina. Eu queria hoje agradecer os irmãos pelas orações sobre a minha identidade e dizer que eu estou aqui com Jesus em tudo. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer, né? Isso. Tem mais pedido aí desse lado? Não? Aqui então, Beto? Wendy. Mais alguém? Pedido de oração aqui? Não? Daqui. Tânia? Eu queria pedir para a mãe do vizinho, nosso apelido dela é Jojo, ela é difícil, não sei não. Ela está entubada lá no PA. Acho que teve negócio de AVC um tempo atrás, agora ela está entubada. Então, meu pai também fez aniversário ontem, agradecer ao Senhor, a vida dele. Júlio, né? Júlio e a minha cunhada. Mano Júlio. Tá. Está com problema de saúde. Vale. Meu lar, estação de depressão, uma amiga da gente que está com problema sério de depressão, então assim, às vezes pensa em suicídio, aquela coisa toda. E perdeu a mãe assim, tem pouco tempo, então assim, acho que a ficha ainda não está ali, entendeu? Então assim, ela chama Cátia. E orar também, com a outra vizinha minha também, problemas de saúde, tá? Continuar orando pelo pastor Nilson. Isso. Então, Manelise? É minha família, João e o senhor chamado João Bosco. João Bosco. Conceição? Eu quero para o meu lar, né? Conversão de Marco Antônio, para minha tia Aparecida, para duas vizinhas minhas lá da rua, o Eric, e também continuar com o pastor Nilson e a mãe dele. Tá. Betinha? Então, nós vamos continuar orando também pelo aquele vizinho, né? O João, nós estamos orando por ele, pela recuperação dele. Orar também para Deus trazer consolo, conforto, né, para a família do Fernando, que perdeu a irmã, né? Também. Nós vamos continuar orando. Tem mais pedidos, gente? A netinha do Léo, do Raimundo, que é aqui também, que está com câncer no pulmão. Vamos orar. Então vamos orar e logo em seguida nós vamos separar, então um dia adolescentes para baixo poderão ir para a classe, tá? Vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, nessa manhã te louvar, Senhor, primeiramente por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, te agradecer, Pai, pela vida, Senhor, do pai da Tânia, que completou mais um ano de vida. Também te agradecer pela vida da nossa irmã Regina, Senhor, o milagre que o Senhor fez na vida dela. E queremos te bendizer, te exaltar, Senhor, por essas bênçãos. E também, Senhor, as outras que o Senhor tem derramado em nossa vida, Senhor, dia a dia. Queremos agora, Pai, colocar também esses pedidos de oração que foram feitos aqui diante do teu altar. Ó Deus, cremos na tua palavra. O Senhor diz que o Senhor não existe impossível para o Senhor. Ó Deus, e a tua mão, Senhor, quando opera, ninguém pode impedir. Então nós queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um desses irmãos que foram mencionados. Ó Deus, trazendo cura, restauração, consolo, conforto para aqueles que sofrem, ó Deus, estendendo, Senhor, tuas mãos poderosas sobre cada um deles. Também abençoa agora, Pai, o estudo da tua palavra, Senhor, que a tua palavra continue falando ao nosso coração. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Então nós vamos dar oportunidade para os adolescentes para baixo saírem para a classe. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo número 7. Hoje nós vamos terminar esse parágrafo, começando no versículo 14. Romanos, capítulo número 7, iniciando o versículo número 14. Lá o texto diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me faço prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus abençoe o texto que lemos, e nós vamos hoje tentar concluir, esse texto aqui que nós acabamos de ler. Irmãos, nós falamos aqui sobre a diferença que existe entre o homem natural, o homem caído, o homem sem Cristo e o homem em Cristo. Então nós dissemos assim, que o homem natural, ele está morto, ele é escravo do pecado e está condenado. Então, isso aqui não há como fugir. Então, todo homem sem Cristo está nessa condição. Então, é o homem natural, o homem sem Cristo, sem conversão, tá? Então, ele está morto, nos seus delitos e pecados, e a Bíblia diz isso. Ele é escravo do pecado porque quem governa a sua vida é o pecado, e no final de tudo ele está condenado. Então, quando Jesus voltar, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que a Bíblia explica. Diferente disso, nós temos um homem em Cristo, um novo homem, Então, esse homem em Cristo é um novo homem. Por quê? Porque nasceu de novo. E por ter nascido de novo, ele então agora tem uma vida espiritual. E aí, por ter uma vida espiritual, ele é salvo. Então, ou seja, é totalmente diferente do outro. Aí Paulo então está descrevendo a relação desse homem agora em Cristo com a lei, porque esse outro aqui, a lei serviu para ele para condenação. Então a lei diz: se ele é pecador, ele está morto, ele vai ser condenado no final. Então a lei serviu para condenar, porque mostrou o pecado que ele tinha, e aí por isso ele seria condenado. E o crente? Como é que o crente está? Então nós aprendemos aqui que, como ele morreu aqui, ele estava morto aqui, e ele nasceu de novo, esse novo homem aqui em Cristo, ele está liberto da lei.
Então a lei não pode mais condená-lo. Por quê? Porque agora ele tem uma nova vida, é um novo homem. E essa nova vida não está sujeita à lei. Porque quando ele morreu em Cristo Jesus, junto com Cristo na cruz, lembra? Nós explicamos isso, né? Que Deus colocou-nos, cada um de nós, na cruz com Cristo. E aí nós somos crucificados, sepultados e ressuscitamos em Cristo. Então, o velho homem, né, que existia em nós foi crucificado e nasceu um novo homem. E esse novo homem, ele está liberto da lei. Então, agora a lei não pode mais condená-lo. Por quê? Porque Cristo já pagou os seus pecados, porque ele já morreu com respeito à lei. Então ele não pode ser mais condenado. Isso aí todo mundo entendeu, tá tranquilo? Se tiver pergunta, pode fazer, tá? Então aí vem libertado da lei, então ele é salvo, por isso então hoje a lei não tem mais poder sobre ele. Então a lei não tem poder sobre o crente. Como não tem poder? Porque quando a lei aponta o pecado, ele não pode ser condenado pela lei, porque o pecado já foi pago. Então, mesmo que a lei mostre que, mesmo que nós ainda cometamos pecados, né, esses pecados não podem mais nos condenar. Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz, morreu pelos nossos pecados. Então, só que o seguinte, Paulo mostra aqui, nesse texto que nós lemos, que esse homem ainda continua tendo nele, né? Ele tem duas naturezas. Ele tem o velho homem e ele tem o novo homem. O velho homem é chamado de pecado. O novo homem é chamado de homem interior. Aqui é chamado de carne. E aqui é chamado de espírito. Também estamos tranquilos? Então, o que aconteceu? Quando nós somos crucificados com Cristo, o velho homem não morreu. Ele foi só, tornou-se inoperante. Ou seja, ele agora não pode mais escravizar o crente. Então o crente não pode ser mais escravo do pecado, porque o pecado, a natureza pecaminosa, o velho homem, né? Cadê o velho homem? O velho homem, né? O velho homem foi crucificado com Cristo. Então ele agora não pode mais forçar o crente a cometer pecado. O crente agora não é escravo da natureza pecaminosa, do velho homem. Então, Paulo diz assim: nós não estamos mais escravos, não somos mais escravos do pecado, né? Então, não tem mais, a lei, o pecado não tem mais o domínio sobre nós. Ele terminou o capítulo 6 falando isso, né? Porque nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. Então, a lei e o pecado não pode mais condenar. Nem o pecado pode, a natureza pecaminosa pode obrigar-nos a pecar, como a lei não pode mais condenar. Até aí, gente, tem pergunta ou não? Está tranquilo? Pastor, mas ele está lá, né? Ele só está inoperante, né? Inoperante até quando? É o que nós vamos ver hoje. Pastor, o pecado, ele persegue o pecador, né? E às vezes a pessoa sabe que é pecado, e comete aquele pecado. Isso. Ele vai ser condenado, seria no caso um vício, ou como é que é? Como é que o senhor explica isso para gente? Pois é, se a pessoa nasceu de novo, Pedro, esse aí já é o crente. É o crente. Então, o crente não é mais condenado pelo pecado. Mesmo que ele vier a cometer esse pecado. Mesmo se ele repetir, se ele, às vezes, por falta de maturidade, falta de crescimento espiritual, ele ainda cometer, reincidir, né, no pecado, né, ele não vai ser condenado pelo pecado.
A diferença está justamente isso, porque ele não vive em pecado, ele comete pecados. O novo homem em Cristo Jesus, estamos adiantando aqui, né? Então esse novo homem aqui, ele não vive em pecado, ele comete pecado. O velho homem vive em pecado, é o homem sem Cristo, ele vive direto no pecado, né? Então ele peca e não está nem aí. E o crente? O crente, quando peca, isso incomoda. O Espírito Santo incomoda, e ele vai, arrepende e pede perdão. Então, alguns vencem rapidamente o pecado, aquele pecado, né? Outros, às vezes, demora mais. Por exemplo, uma pessoa que tem vício, né? É mais difícil, mas está nele a condição e o poder de vencer, né? E aí acontece com ele o que Paulo vai dizer aqui agora no texto que nós estamos lendo, até que isso aconteça, né? Tá. Então nós falamos sobre a lei, lembra? Aí nós dissemos assim, que a lei, ela tem, então, na vida do crente e na vida do ímpio, a lei tem alguns aspectos. Na vida do crente e do ímpio, a lei revela o pecado, ela mostra o que é pecado. Tanto o crente sabe o que é pecado por causa da lei, como também a pessoa que não é crente sabe também do que é pecado. Por exemplo, uma pessoa que não é crente, ele sabe que roubar é pecado. Agora, não praticar o pecado é diferente de não saber que é pecado, né? Todo mundo sabe o que é pecado, porém o não crente às vezes não fica sem pecar, porque o pecado domina. Júnior? Por exemplo, se a pessoa continua pecando, Deus deixa de abençoar? A consequência do pecado repetido é o esfriamento espiritual. Não é que Deus bota a pessoa na geladeira, né? Vamos pensar, mas a própria pessoa, ela vai distanciando de Deus, né? E ela vai começando a sentir isso, é a consequência do pecado, né? Vai tirando a alegria da salvação, tirando o desejo de servir a Deus, o desejo de... Mesmo porque, gente, um crente que está sucessivamente cometendo pecado, esse crente não tem a mesma liberdade de chegar diante de Deus do que o outro, não é verdade? Porque a consciência dele está toda hora acusando, toda hora mostrando, né? Porque o Espírito Santo age na consciência, né? Aí a pessoa vai distanciando cada vez mais, né? Cada vez mais. Vamos lá? Vamos seguir? Então veja, a lei, ela aponta o pecado, ela mostra o pecado. Segunda coisa, também para o crente e não crente, a mesma coisa, a lei aponta que precisa de um salvador. Então, tanto o não crente vê que ele não consegue vencer o pecado, deixar de pecar, como o crente também, o que vai ser crente, né? Vai se converter, ele também revela para ele que ele não consegue vencer o pecado, que ele precisa de alguém. Quem é essa pessoa? É Jesus, então ele vai para Jesus. Então a lei serve para apontar o Salvador. Aí vem uma terceira função da lei. A lei revela também como que o pecado é poderoso e maligno, né? Então, porque quando a pessoa peca, ele vê as consequências do pecado, né? E também, conhecendo a lei, vê que quem vive em pecado vai ser condenado lá no final. Então, mostra a malignidade do pecado, né? O poder dele. E a lei também revela outra coisa, revela, e é o que Paulo vai dizer agora, a presença do pecado. Então, hoje eu queria pensar com os irmãos sobre isso que é o que Paulo está falando. Então, a presença do pecado. Crente, todo crente quer santificar a vida, não quer? Quer viver de acordo com a vontade de Deus, quer obedecer a Deus, né? Tá. Só que aí a gente tem duas opções para fazer isso. Então, se a gente tem o discernimento,
a gente vai ver duas coisas. A gente vai ver que nós temos uma vida espiritual, e essa vida espiritual, que a Bíblia chama de homem interior, ela precisa da graça de Deus para poder obedecer a Deus. Se a pessoa não tem essa visão, não tem essa maturidade, ele vai tentar melhorar a carne. E aí que está o problema. Então vou colocar aqui carne e espírito. Então, a carne, irmãos, nunca vai ser santificada. A natureza pecaminosa, ela nunca vai melhorar e se purificar. Então, por isso que a carne foi crucificada com Cristo. Lembra? Carne aqui é chamado também pecado, né? E velho homem. Então, se eu tentar purificar a carne, não vou conseguir. Então, se um cristão, se um crente, uma pessoa que nasceu de novo, tentar melhorar a carne, ele vai chegar nessa conclusão que Paulo chegou aqui, que ele nunca vai conseguir. Então Paulo fala aqui, claramente, ele diz assim, ó, o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuar. Eu vejo que há uma lei nos meus membros, né, ou seja, no meu corpo, que quer fazer o quê? O mal. Então a carne sempre quer fazer o mal, ela sempre quer pecar. Mas se eu tentar purificar a carne e usar a lei para isso, para purificar a carne, então Paulo diz assim, eu vou chegar no desespero de que eu não vou conseguir, e eu vou dizer, eu estou perdido, eu sou um homem desventurado, né? Por quê? Porque a lei revelou que ainda existe um homem interior, o velho homem dentro de mim. Então eu não tenho só o Espírito de Deus, eu tenho também a carne. Por isso é que eu peco. O Espírito está pronto, o Espírito não peca. Porque se o Espírito pecasse, gente, Espírito e carne. O que é o Espírito, gente? É a nova vida em Cristo. O que é a carne? A velha natureza. Se o Espírito pecasse, então Cristo teria que morrer de novo para que eu nascesse novamente, pagar aquele pecado que a natureza, nova vida em Cristo cometeu. Então por isso que o que peca é a natureza pecaminosa que está em nós. Então, se eu quiser viver só no Espírito, eu não vou cometer pecado. Mas só que nós não damos conta disso, gente. Por quê? Porque tem a presença da natureza pecaminosa dentro de nós. E essa natureza pecaminosa, ela luta contra o Espírito. Então há uma guerra dentro de nós, né, nos nossos membros, querendo obedecer à carne. E aí há a nossa mente, a consciência de que nós devemos obedecer a quem? O Espírito. Então há uma luta, e Paulo descreve isso lá em Gálatas 5. Há uma luta dentro do crente, dele querer fazer a vontade de Deus e dele submeter à carne. E aí, se eu tentar melhorar a carne usando a lei, eu estou perdido. Eu nunca vou conseguir. A carne nunca vai melhorar, gente. Por quê? Porque a carne é oposta a Deus. Então a natureza pecaminosa nunca vai melhorar. O que vai obedecer a Deus? É o Espírito. Paulo diz que a carne é oposta ao Espírito de Deus, e ela não faz a vontade de Deus, e ela nem quer fazer a vontade de Deus. Ela quer fazer o quê? Obedecer o pecado. E aí então, pensa, ele diz aqui, o querer fazer o bem está em mim. Eu tenho consciência. O não crente não tem essa consciência dele, e nem esse desejo. Então uma pessoa que não é crente, ele não tem desejo de fazer o que é a vontade de Deus. Ele não tem desejo de vencer o pecado. Por quê? Porque ele é escravo do pecado.
né? Ele pode até ter consciência do pecado, mas dentro dele tem uma força, um desejo que leva para o pecado. Agora, e o crente? Não, o crente é diferente. O crente tem a consciência e tem o querer, o desejo de fazer a vontade de Deus. Só que ele também tem uma natureza pecaminosa, então é uma guerra, né? E aí Paulo diz assim: se eu for tentar obedecer a Deus usando a lei para eu corrigir a carne, isso não vai funcionar. Nunca vai funcionar. Por quê? Porque a carne, ela não está sujeita à lei de Deus. Paulo falou isso. E se ela não está sujeita à lei de Deus, ela nunca vai obedecer à lei. Então eu vou estar tentando fazer o bem, mas faço o mal. Vou tentando obedecer a Deus, mas desobedeço. Então vai ser essa luta constante, né? Aí Paulo diz assim, dessa forma, ele diz: eu sou desventurado. Por quê? Porque eu quero fazer o que é a vontade de Deus, mas eu não consigo fazer, porque a carne não quer obedecer a Deus, e ela nunca vai melhorar. Dúvida aí? Pergunta? É por isso que a palavra vai andar em espírito. Sim. É sobre discernindo as coisas, ver se isso é bom, se não é bom. Tá. Pois é, aí, aqui ó, isso aqui é Gálatas 5. Então em Gálatas 5, Paulo explica justamente isso. Vamos lá, abre a sua Bíblia lá em Gálatas 5, onde Paulo vai explicar claramente essa luta. A partir do versículo 16. Então, como é que o crente vence a carne? Paulo começa dizendo: andai, porém, no Espírito. E ele diz assim: e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne, né? Concupiscência é desejo. Ele diz assim: porque a carne milita é luta, né? Luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, um quer obedecer a Deus, quer fazer a vontade de Deus, e o outro quer desobedecer. Então, o Espírito quer agradar a Deus, e a carne quer desobedecer a Deus, né? Ele diz assim: eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Qual é o querer que Paulo está falando aqui? De fazer o bem. Ele diz: ó, o querer fazer o bem está em mim. Então vou ler de novo o versículo. Olha, observa, ele diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, que é o desejo de obedecer a Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, pela nova natureza, né, o novo homem, ele diz assim: não estáis sob a lei. Então, não é a lei que condena o pecado? Então, se eu estou obedecendo a Deus e vivendo no Espírito, eu não estou sob a condenação da lei, né? Porque eu estou andando no Espírito. Aí diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são, aí ele descreve os pecados. E aí depois no verso 22 ele diz assim: mas o fruto do Espírito e aí descreve o fruto do Espírito. Aí ele termina no verso 25 dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então ele diz assim: ó, se a gente quer viver no Espírito, nós devemos então andar também no Espírito. Para quê? Para não satisfazer a vontade da carne. Agora, vamos ler o texto de novo em Romanos, para que os irmãos vejam como que Paulo está dizendo isso aí. Olha lá, Romanos capítulo 7, versículo 15. Então veja, alguém, Paulo está falando aqui dele, né? Mas vamos pensar, alguém que agora já nasceu de novo, está em Cristo, mas está tentando obedecer à lei para não fazer
a vontade da carne. Então está pensando assim, eu tenho a lei, vamos pensar, tem lá os mandamentos do Senhor, e eu vou então pegar cada mandamento daquele para eu obedecer. E eu vou forçar a minha natureza pecaminosa a obedecer o mandamento. Então vamos pensar, há na pessoa, vamos pegar um exemplo, há na pessoa o desejo de mentir, tá? Tem um desejo de mentir, isso é da natureza carnal, da carne, pecado. A lei está dizendo que mentira é pecado, e ele diz assim, bom, eu sei que mentira é pecado, então eu não vou mentir, eu vou forçar minha carne a não mentir. Então ele está querendo melhorar a carne, purificar a carne, a natureza pecaminosa, certo? Mas isso seria mortificar a carne? Não, mortificar a carne é porque vai falar depois vivendo em espírito. Não, mas quando eu tenho essa atitude, Pode ser tentando mortificar a carne, porque a carne, na verdade, ela já foi crucificada, em Cristo, e aí eu não consigo matar a carne. Mas Paulo está em Cristo é mortificar a carne. Sim, porque é viver no Espírito. Vou explicar agora mesmo, vamos chegar lá, cada vez nós vamos chegando. Então vai lá, olha o que ele diz. Ele diz assim, versículo 15, presta atenção. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Então veja, na cabeça dele, a consciência dele, ele tinha consciência do que era bom e o que ele deveria fazer, certo? Mas ele viu que há um poder da carne que está tentando ele a fazer o que ele não devia fazer. E aí ele diz assim, nessa guerra aqui entre o meu desejo e a carne, quem está vencendo? Quer dizer, a carne, porque a carne é mais poderosa do que o meu desejo. Então vamos concluir, agora mesmo nós vamos concluir. Aí ele continua, ele diz assim, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então a lei é boa mesmo, porque ela mostra para mim que aquilo é errado. E está me ajudando, olha, isso é errado. Então a lei é boa, a lei não é a lei que é o pecado, não é a lei que é ruim, o ruim é o pecado. Então está dizendo, então a lei é boa. Aí ele continua, nesse caso, quem faz isso já não sou eu. Quem é esse não sou eu aí? A nova vida em Cristo. Mas ele diz assim, mas o pecado que habita em mim, qual que é o pecado que habita nele ainda? O velho homem, a carne, o velho homem. Aí ele continua, porque eu sei que em mim, isso é, aí ele diz claro, na minha carne aqui ele não está falando de carne e osso não, viu gente? Ele está falando de carne, natureza, tá? Isso é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim, aí agora ele deu nome, o pecado que habita em mim. Então ainda existe nele a presença do velho homem. Ele tem agora, a lei mostrou para ele tem consciência de que existe um velho homem dentro dele ainda, que é a natureza pecaminosa. Aí ele continua, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então a lei mostrou, olha, quando você comete pecado, a lei diz, isso é pecado, você cometeu, então você tem ainda uma natureza dentro de você, residindo dentro de você. Porque no tocante ao homem interior, qual que é o homem interior? O Espírito. Lembra lá? Nós traduzimos lá. O homem interior é o quê? A nova vida em Cristo, o homem espiritual. Então ele diz assim, no tocante ao lei interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Claro, tem prazer em obedecer a Deus. Mas vejo nos meus membros
outra lei guerreando contra a minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele diz, mas eu tenho consciência de que tem dentro de mim também uma outra lei, né? Que não é a lei de Deus. Qual que é a lei? A lei do pecado que leva o homem a fazer o mal, que é a natureza pecaminosa. Aí diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Então ele diz assim, não tem como a gente eliminar, livrar da natureza pecaminosa. Quando é que nós vamos nos livrar disso? Só quando Jesus nos buscar, ou seja, pela morte, ou seja, na volta de Cristo, né, no último dia. Então, ele diz aqui, não pode livrar. Deixa eu só contar a história desse corpo da morte aqui, dos irmãos, para eles entenderem. Os romanos tinham uma forma de castigo, né? Alguns povos, além dos romanos, também faziam isso. Uma lei de castigo para prisioneiros, especialmente prisioneiros de guerra. Eles pegavam o corpo de uma pessoa que morreu, um defunto, e amarravam nas costas do prisioneiro. Então amarrava, prendia nas costas. E o prisioneiro tinha que andar com aquele corpo nas costas. E aí, além do mau cheiro, né, que tinha, ainda tinha aquilo que ia putreficando, né, e aí as bactérias iam até passar para o prisioneiro. E as aves. E aí andando, carregando aquele corpo. Os animais vindo para comer, né? De fora ainda, para tentar comer o defunto. Então, olha que situação, né? Essa era uma forma de castigo. Paulo está dizendo assim, que a gente como crente, quando a gente olha para a natureza pecaminosa, a gente tem essa mesma impressão, que a gente está carregando um morto dentro de nós, porém um morto que está fedendo, gente, e que está piorando cada dia mais, esse morto, né? Então ele está aí. Por que ele está piorando cada dia mais? Porque cada dia mais que eu estou crescendo, eu tenho consciência da vontade de Deus, mas na hora da prática eu entendo que muitas vezes eu não consigo vencer. Então qual é a forma que o crente tem para ele vencer a carne, gente? Não, andar no Espírito. Então o que ele precisa, gente? Se ele com a própria força ele não consegue fazer isso, ele precisa do quê? Da graça de Deus. Então ele só pode vencer a natureza pecaminosa se ele tiver a graça de Deus nele, na parte onde? Do Espírito. Então eu preciso fortalecer o Espírito para que a carne seja morta. O que vai ser morto da carne? Ela vai deixar de existir? Não, irmãos. A operosidade dela, o poder dela na vida do crente, de tentar forçar o crente a fazer. Então, quanto mais eu tiver a graça de Deus aqui, mais eu mortifico as obras da carne, não a carne, as obras da carne. Então veja, a carne não vai deixar de existir, mas as obras dela serão menores à medida em que eu estiver fortalecendo o Espírito. Como que eu fortaleço o Espírito, irmãos? Buscando a graça de Deus e procurando andar nessa graça. Então é o que ele falou lá em Gálatas. Ele diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Viu como que vai perdendo a força? Duas pessoas, primeiro Tânia e depois Leci. Como que eu vou saber a diferença de que eu estou vivendo pela graça ou pela minha própria força mortificando? Boa pergunta, ótima pergunta. Então, como que eu vou saber se o Espírito é que está? É simples, é o comando. Aqui quando eu estou vivendo, eu mesmo procurando mortificar a carne, então não tem comando, só tem consciência. Quando eu estou no Espírito, tem comando. Qual que é o comando? Por exemplo, quando eu vou fazer algo que não é a vontade de Deus, eu sei que não é a vontade de Deus, mas na hora que eu vou fazer, aí então eu tenho uma voz em mim
que me diz: olha, não é assim que você aprendeu de Cristo. Não é assim, o crente não faz isso. Não é? Aí quando essa voz está aqui dentro da minha cabeça, na minha consciência aqui, é o Espírito de Deus me fortalecendo. Quem vai fazer, gente? Não é o Espírito que vai fazer por nós, o Espírito de Deus. É o nosso Espírito que vai fazer. Mas o nosso Espírito vai se submeter à vontade de Deus. E aí vamos pensar aqui na prática. Todos nós não temos isso constantemente, gente. Nós que somos crentes, né? Toda vez que a gente vai fazer uma coisa errada, a gente escuta uma voz, né? Lá um texto de Isaías muito bacana que diz assim: quando fores desviar pela direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti. Esse é o caminho, andai nele. É o Espírito de Deus operando no nosso espírito para a gente poder fazer a vontade de Deus e mortificar as ações da carne, né? Senão eu vou tentar pela minha própria força submeter, né? Que às vezes até funciona, gente. Em alguns momentos funciona. Às vezes a minha própria força de vontade, né? Vem uma vontade, uma tentação, eu digo: não, eu não vou ceder, pronto, né? Mas aí é diferente de: não, eu vou obedecer a Deus, vou buscar e eu vou pedir ao Senhor, me ajuda, né? Me dê graça aqui, porque eu sei que por mim mesmo eu não vou conseguir, né? Eu não tenho tanto poder. Aí quebra, irmãos, quebra o orgulho espiritual, a vaidade espiritual, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo dos irmãos, de dois casos, né? Lembra do fariseu e do publicano? Os dois subiram para orar. O fariseu falou assim: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, adúltero, injusto, roubador, eu faço isso, jejuo 2 vezes por semana e tal, né? E aí então ele estava se vangloriando diante de Deus da força que ele tinha nele mesmo. Então ele está dizendo assim: ó, eu não faço isso porque eu sou bom, eu sou bacana. E o publicano? O publicano reconhecia o pecado e pedia misericórdia: Senhor, ser propício a mim. Propício a ser, me ajuda, né? Então me ajuda, né? E aí, irmãos, para a gente então ouvir as indicações, né? O comando do Espírito de Deus aqui no nosso espírito, nós temos que estar buscando a Deus, nós temos que estar em oração, nós temos que estar na leitura da palavra, né? Para que aquilo que o Espírito Santo, o comando do Espírito Santo é em nós. Então veja, não é o Espírito Santo que vai fazer por nós. O Espírito Santo vai nos lembrar, o Espírito Santo vai nos convencer, vai nos motivar, mas quem vai fazer? Nós. Muitas vezes as pessoas confundem carne no sentido de sensações, né? E não é sensações, são atitudes. Atitudes. São atitudes e ações. Sim. Não são sensações. Porque tem que haver ações, né? A não ser que seja a não ser que seja só pecados da carne, mas aqueles que são só internos, né? Então aí, esses aí a gente tem que vencer. Por exemplo, desejo. Um desejo pecaminoso é um pecado interno, né? Quando ele se transforma numa prática, aí o corpo vai fazer. Mas se é só lá dentro, então é uma luta interna. Aí nessa luta, aí o Espírito Santo tem que agir em mim, né? Me convencer de que aquilo é errado. Eu tenho que ouvir a voz do Espírito de Deus e eu tenho que pegar e dizer: Senhor, me perdoa esse desejo em mim, e eu não quero fazer isso, me dá força para eu poder obedecer e seguir o Senhor, né? E assim nós vamos cada vez tirando a operosidade da carne em nós, né? Então por isso Paulo conclui, olha o versículo, último versículo dele, olha como que ele conclui. Ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Então está dizendo, quem é o Senhor do crente? Não é o pecado mais. Agora o Senhor do crente é Cristo, né? Antes era o pecado, lembra lá? Ele era escravo do pecado, então o Senhor do não crente era o pecado. Agora ele diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo,
com a mente sou escravo da lei de Deus. Então a mente sabe o que é a lei de Deus, sabe qual é a vontade de Deus, porém a carne quer usar isso para guerrear na mente, né? Para fazer a vontade dela. Mas ele diz, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, essa carne aqui, pecaminosa, né? Ele diz assim, eu não preciso estar sujeito a ela, porque na minha mente, quem está dominando é o Espírito de Deus. Então, a vida espiritual vai vencer à medida em que eu estou sujeitando, né, a vontade de Deus. Então, é por isso que Gálatas ele diz, então andai no Espírito, para você não satisfazer a vontade da carne, né? Pastor, que não pode perguntar. Eu não te dei a palavra, Décio. Não vou deixar aí. Desculpa. Vou falar da mentira. A mentira, a nossa mente é foda, né? Às vezes alguém fala com você uma coisa e não dá certo, aí você eu vou falar uma mentira, aí vem e fala, você não pode fazer isso, tem que arrumar outro jeito, porque a mentira é cara. Olha o Espírito de Deus agindo. A Isabel fala a mesma coisa, olha, você não pode fazer isso não. É pecado. Olha Deus usando. Olha Deus usando o outro. Entendeu? Então, a gente tem que pôr em prática aquilo que a gente está com mania de fazer, usar o pecado, né? Usando o próprio pecado. Isso é pecado. O discernimento. O discernimento que aquilo é pecado para poder cortar. Isso, por exemplo. Eu ia pôr cigarro na boca, não posso. Eu já tenho 30 horas que eu parei de fumar desse jeito. Tem 30 horas que eu parei de fumar. Tem 2 horas que eu não estou fumando. Tem 4 horas, tem 6 horas. E assim foi até eu parei de fumar umas 5 vezes. E voltaram. Até que a graça operou, né, velho? A graça chegou no meio. Pastor, eu também, nessa relação disso aí, eu também já fumante. Para quem é fumante é duro de parar. É difícil. Diversas maneiras, mas só quando Cristo me libertou que eu porque o desejo da carne é muito forte, né, gente? O desejo da carne, ele está operando, por isso que a Bíblia falou, ele que é uma guerra mesmo, não é algo tão natural, né? Não é assim, eu me converti, agora acabou, pronto, agora não faço mais nada, que é errado, né? Não, a carne está ali e a carne está operando, né? Eu quero respeitar a responsabilidade do homem. Porque tem situação que assim, eu já tenho consciência, porque pela relação minha na leitura, eu já tenho consciência, exemplo, da mentira. Então assim, eu sei que você posto a prova nessa situação assim, então assim, eu já tenho consciência de não mentir. Então, seria a responsabilidade do homem diante da situação. Aí eu posso fazê-lo pela minha própria força, né? Pela minha própria capacidade, dizer assim, não, eu não vou mentir, eu não minto mais, né? Até que a gente é posto numa situação em que a coisa fica extremamente delicada, e aí eu vejo que para eu não mentir, só se a graça de Deus for. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu parei de beber, eu era adolescente, né? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, 16 anos de idade, e aí às vezes eu ia trabalhar e tinha um bar que era pertinho da minha casa. E eu tinha que passar na porta do bar, não tinha outra rua, eu tinha que passar na porta do bar todo dia. Aí eu, pela minha força, eu falava assim, vou passar do outro lado da rua, porque aí eu não vejo ninguém vai me chamar para ir lá para dentro, porque para pagar bebida, toda hora tinha uma pessoa, então não precisava nem, se eu andasse sem dinheiro, tinha alguém que ia pagar uma pinga para mim. Isso é fato, né? Então, não sei se você já viu isso, mas bebe sem ter dinheiro, né? Aí eu vou passar do outro lado da rua. Quando eu passava do outro lado da rua, eu senti o cheiro da bebida lá dentro, minha garganta secava na hora, assim. Aí eu ia embora, e aí alguns dias eu resistia. Aí de novo, passava de novo, ia. Um dia eu cheguei e falei, Senhor, caí de joelho no chão e falei, Senhor, se o Senhor não tirar de mim o desejo, eu não dou conta de te obedecer. Então aí eu tive consciência de que não existia em mim força e poder suficiente na minha vontade para vencer.
eu precisava da graça de Deus para me ajudar a vencer. Aí eu pedi, Senhor, né, me dá força. Pastor. Aí, hoje, né, depois de 40 e tantos anos, né, hoje eu posso sentar do lado de alguém que está bebendo, não tem uma vontade de beber, nada. Pastor, uma pergunta. A pessoa procurar, por exemplo, o pastor falou aí da bebida, né? Ele procurar o AA, por exemplo, que é o alcoolizado. Ele está pecando? Não. Só que ele está usando, velho. Veja. A sociedade. Não, ele está usando a força dele, a própria força de vontade. Aí, por isso que lá fala assim, não toma o primeiro gole. Não é? Porque se tomar o primeiro gole, volta. Porque ele está dominando pela força de vontade. E o crente, irmãos? O crente não domina o pecado pela força de vontade. O crente domina o pecado pela graça de Deus. Então, viver a vida de Deus é um milagre para a gente. Porque você não tem condição nenhuma de fazer. Nada. Em nós mesmo? Por isso, irmãos, assim, ó, que se não for a graça de Deus, um dia vai cair voltar naquele pecado. Não é? Vai voltar naquele pecado de novo. Né? Piorando essa coisa, né? Sim. Tem um amigo nosso aqui da igreja que ele estava contando que ele parou de fumar, e aí ele diz assim que às vezes a pessoa estava com ele, tinha um caminhão, e aí ele parou pela força de vontade, né? Aí estava no caminhão dirigindo e uma pessoa pegava e acendia um cigarro, ele fechava os vidros do caminhão para ficar sentindo o cheiro do cigarro, tanto o desejo que ele tinha de fumar, mas pela força de vontade, né? Meu cunhado falava da vontade de pegar o cigarro e comer o cigarro, de tanta vontade, que era tanta força que o vício tinha, né? Mas a gente não, o crente não pode viver assim, irmãos, porque se o crente for viver dessa forma, ele é escravo não do pecado, mas ele é escravo da vontade. Pastor, eu parei de fumar, mas eu não acho o cheiro da fumaça horripilante, por exemplo. Está entendendo? Não me atrapalha, mas eu não tenho vontade de fumar. Porque tirou a vontade. Eu não tenho vontade de fumar. Mas isso porque não foi força. Né? Foi a graça. Eu vou resumir o testemunho que eu passei. Quando meu marido faleceu, ele tinha um carro, então beleza. Aí eu, naquele desespero, aí eu vendi o carro. Mas só que depois eu tinha que fazer o mercado, eu tinha duas filhas de menor, aí eu tinha um advogado da família e tal, que a gente conhecia, tudo era com ele. Ele até já faleceu. Então eu fui, conversei com ele, aí arrumei tudo bonitinho os papéis, aí ele falou comigo assim, aí quando eu tinha que ir no fórum para poder resolver a confusão, eu disse, você vai com o oficial de justiça que vai com você. Aí, para não complicar, você não fala que você já vendeu o carro. Falei, aí não tem que entender nada, porque assim, né? Se vai ser melhor para mim, então vai tá. Chegou o dia de ir com o oficial de justiça. Moral da história. Quando eu saí do escritório dele, para ir para o fórum, o oficial de justiça, amigo da gente, conheceu, é amigo do meu falecido marido, da igreja. Falei, bom, e agora? Aí ele foi e falou comigo assim, primeiro coisa que ele falou, você já vendeu o carro? Aí eu trinquei nas bases, pensei, e agora? Aí eu não respondi. Aí, e ele só fez pergunta, calma, e agora? Tremia da cabeça aos pés. Aí, e uma voz falava no meu ouvido, não mente. Não mente. O Espírito de Deus. E eu tremia, sinceramente, eu tremia da cabeça aos pés e pensava, o Luciano falou não falar que não vendeu o carro. E o Espírito Santo falava, não mente, não mente. Aí chega no perto do fora, eu falei com ele assim, eu já vendi um carro, sim. E aquilo parece que tirou um peso das minhas costas. Ele virou para mim e falou assim, não, eu sabia, só queria ver o que você ia falar. Nunca esqueci disso, nunca. Então assim, falei, misericórdia. Aí eu fico pensando assim, gente, se eu mentisse, o que Deus ia fazer comigo? Porque ali na hora, já desce no fórum, eu respondi que foi do escritório até no fórum, você respondeu. Gente, ó, nós temos uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar sobre isso, né? Deus se compromete com quem também se compromete com Ele. Né? Deus não vai se comprometer com coisa errada. Né? Teve um dia que uma pessoa falou comigo assim, não, mas você pode fazer, todo mundo faz. Eu falei, mas eu não sou todo mundo.
Né? Ele falou assim, mas ninguém está vendo. Eu disse, mas eu estou vendo. Eu estou vendo, e Deus está vendo. Então, não adianta, não faz diferença. Pode o mundo inteiro não estar vendo, mas você está vendo e Deus está vendo. Então, né? Aí é assim, e aí Deus se compromete com quem se compromete com Ele. Pode ser que num primeiro momento a gente perca, mas depois no final, né, a glória de Deus, ela se revela. A respeito da graça, isso é importante, né? Porque Deus derrama a graça sobre alguns e outros não, né? Por exemplo, em qualquer sentido. Aqui diz que a pessoa que já crucificou, né? Em Gálatas, fala que os que são de Cristo crucificaram a carne. Quer dizer, já tem entregado lá para Jesus, né? E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porém, as pessoas não têm sensibilidade espiritual, não se importam com o dia a dia e não buscam, não oram, não lê, não frequenta reuniões. Então, a pessoa não alimenta o Espírito. Por isso, João, pode ser devido a duas coisas. Uma é por falta de instrução. A pessoa não tem instrução que precisa fazer isso, que é buscar Deus, fazer para poder viver no Espírito. Ou talvez pode ser também por um orgulho espiritual. A pessoa achar, não, eu já estou bom. Aí ele deixa de depender da graça. É porque muitas vezes uma pessoa, sem esperar, Deus dá a oportunidade dela ser uma bênção, devido ao estado espiritual dela. Porque dificilmente é incoerência, né? Uma pessoa que vive relaxadamente fazer a obra de Deus. Não tem como, né? Por isso que as coisas. E agora, e o inimigo age, gente, também tentando despertar a carne, né? O inimigo vai tentar despertar a carne de todo jeito, né? Ó, ontem uma irmã cedeu o sítio dela lá para a gente fazer a reunião. Nós fizemos uma reunião lá, ela ficou tão feliz, uma bênção, né? Toda alegre. A hora que a gente estava saindo de lá, vindo embora, o marido dela estava com o carro batido lá no posto lá, acabou com a frente do carro, né? Graças a Deus ele não machucou. Aí eu liguei para ela, quando eu liguei para ela, ela falou assim, não pastor, não, tudo foi bênção. Olha, deixa eu ver, teve o programa aqui, foi uma bênção. Para a minha vida foi maravilhoso. E depois, Sérgio bateu o carro, mas estragou o carro, mas graças a Deus ele não teve nada. Foi outra bênção. Não é? Aí, olha o que o diabo tentou. Roubar dela a primeira bênção que ela teve. Para ela pegar e murmurar e dizer assim, oh Deus, mas aí ó, eu servi a igreja, eu emprestei o sítio para a igreja fazer a reunião. Agora se eu deixar meu marido bater o carro e estragar o carro, está vendo? O diabo é assim, gente. Então, nós temos que ficar astuto também, né? Paulo fala que a gente não pode ignorar a astúcia do inimigo, né? Sim? Quando fala, Maria, os viciados entrarão no reino de Deus. Explica para nós. Não tem esse versículo dos viciados, não tem. Mas lá fala assim, que não herdarão os reinos de Deus, os avarentos, os bêbados, os idólatras, né? Então, e aí nós entendemos que viciado não herdará o reino de Deus, porque quem é alcoólatra é viciado, né? Então ele falou que assim, então explicitamente não tem assim, os viciados não herdarão, né? Mas tem o alcoólatra, né? E o alcoólatra ou também o avarento, né? É um vício, né? O beberrão, né? Então, aí a gente entende que o crente, ele, voltar aqui, o crente, ele não vive na carne. Ele tem a presença da carne. Então o crente não vive pecando. O crente comete pecado. Então se uma pessoa continua vivendo em pecado, João diz lá, né? Então nele não está a divina semente, né? Então uma pessoa que vive na prática do pecado é porque nele não tem a divina semente, né? Então quer dizer que ele não é salvo? A gente entende pela palavra que não, né? Agora a gente não pode julgar, mas a gente não pode julgar, mas aí é o que está mostrando, né? Porque olha lá, João, abre lá, melhor coisa citar a Bíblia, né?
Veja lá na primeira epístola de João. Não, é a carta, Beto. É a primeira epístola de João. A primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 4, 3:4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado, veja, não é que comete o pecado, tá? O pecado como prática de vida. Aí todo mundo entende isso, né? Então, ele não está dizendo que todo mundo que comete pecado, porque todos nós cometemos pecados, senão todos nós estaríamos aqui no versículo. Então, todo aquele que pratica o pecado, ou seja, vive praticando o pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, quem está dizendo isso? É a Bíblia. Então, uma pessoa que vive na prática do pecado, né, como o Tirinho mencionou ali, então, ele está demonstrando que ele não conheceu a Deus, ele não conheceu Cristo, né? Ele está demonstrando isso. Claro que quem vai julgar isso no final é Deus, né? Não somos nós, mas ele está dando um testemunho de que ele não conheceu a Cristo. Por quê? Porque tem nele, o crente tem nele o Espírito e tem a graça de Deus que ajuda para vencer o pecado. Então o pecado é apenas um acidente na vida do crente, não uma prática. No versículo 9, 3, 9, aí fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então quem nasceu de Deus, né, então não vai ficar na prática, né, do pecado. Então, entenderam, gente? Por isso que ele está dizendo, né, os bêbados, né, os beberrões, né? Porque o beberrão, ele vive na prática do pecado. E não ficou bêbado um dia, né? Não é isso que ele está dizendo. O celular hoje em dia está entrando como cigarro, como bebida na vida da igreja. Da vida das pessoas. De noites e noites vendo joguinho, vendo vídeo. Jogo também, né? Nós falamos sobre jogo. O jogo, às vezes o jogo é uma diversão, mas às vezes o jogo vira um domínio na vida da pessoa. O que é vício, gente? É tudo aquilo que domina a vida da pessoa. E lá no fundo nós sabemos o que domina a vida de uma pessoa? A carne. É ela que tem domínio. Eu que sou crente, eu posso viver dominado pela carne? Não. Pastor, e é interessante que nesse texto que a gente leu por último, ele enfatiza que o crente ele não pode viver na prática do pecado, não porque o crente ele precisa e ele tem que, por suas próprias forças, vencer o pecado, mas porque Cristo já venceu na cruz, e se Cristo já venceu na cruz e ele tem o Espírito, então pronto, ele é mais que vencedor. Amém. Amém. E aí, os irmãos vão ver que na aula seguinte, ele começa dizendo no capítulo 8, agora já não tem condenação mais para o cristão em Cristo. Então, acabou. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Domingo que vem nós continuamos. Vamos lá. Vamos receber a bênção então e assim a gente encerra. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom dia até a noite, se Deus quiser.